PT confirma Tião Macedo e Dinho, ambos, um do PT e outro do PV, como pré-candidatos a prefeito e vice na cidade de Sertãozinho. Tião Macedo fala aqui com a gente. Tião, obrigado por nos atender. Nos fale um pouco dessa emoção. Hoje, em tese, 5 pré-candidatos a prefeito, é isso em Sertãozinho? 5 ou 6? 5. É o Wilson, o Zezinho, eu, a Estela e o Ederli. 5. Sim. É isso mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com a população de Sertãozinho, graças à tua grande audiência. E, na verdade, nós fazemos parte da federação PV, PT e PCdoB. O PCdoB não está constituído em Sertãozinho, por isso que eles estão fora. Então, o PT e o PV já estavam. E no congresso da federação, né, nós tiramos já o indicativo. Ou eu seria vice, tinha a possibilidade de ser vice do Dr. Wilson, ou, se não concretizasse isso, a gente sairia como candidato a prefeito e o Dinho já indicado para vice. Então já era uma posição que foi tirada no dia 28 e no dia 29 estava registrado em cartório já. Então só foi o desenrolar dessa semana, as abóboras se ajeitaram por aí todo e nós já estávamos com isso tudo pronto já para disputar a eleição. Um pé na rua já? Ainda não, porque não pode, né? Eu sou pré-candidato, mas fazendo o que é possível já, preparando a campanha, porque a nossa campanha nós não temos muitos recursos, a gente tem que ter muita criatividade, nós não temos vereadores, então uma estrutura do partido é pequena, mas a gente tem um pessoal organizado, um pessoal que tem compromisso com o partido, isso nos garante uma boa campanha. O PT em Sertãozinho para a presidência da República teve um número muito grande de votos, no segundo turno principalmente. E é isso que norteia a campanha do PT e do PV? Esse é o nosso maior desafio, porque o Lula na eleição no segundo turno teve 30.880 votos. Isso não quer dizer, eu não sou maluco de achar que eu vou ter 380 mil votos, 30.880 votos. Mas eu tenho uma facilidade, são 30.880 votos que fizeram uma opção numa eleição polarizada, com os posicionamentos bem expostos e o antagonismo disso. Tem candidato aí que a gente vê claramente que saiu na rua fazendo campanha abertamente do outro lado. Então, ele já tem aberto isso, já foi prefeito e tal. Nós nunca tivemos uma votação desse nível no município. E se a gente for pegar a história, eu sempre cito isso, né? Às vezes eu tive que estudar para aprender isso. O PT, desde a fundação, a gente tem votação do ABC em eleição estadual e nacional. Quando cai no município, a gente já elegemos 2 vereadores no mandato e Ana Paula uma vez, Toninho Costa e o Moscatelli. Só. Então nós não conseguimos falar com a população de Sertãozinho. Até pela estrutura, nós temos sindicatos que nós nunca fizemos composição de diretoria, apoiamos algumas, a gente não teve direção. E a gente tinha uma grande liderança do lado trabalhador em Sertãozinho, que era o Valdir Alceu Trigo. O Valdir Alceu Trigo, ele participou das primeiras reuniões de fundação do Partido dos Trabalhadores, apesar de nunca ter se filiado, nunca foi integrante. Mas ele era a liderança regional dos trabalhadores, principalmente os trabalhadores rurais. Então isso nos inviabilizou o crescimento do partido nesse período. Agora, quando a gente vê um cenário desse, com 30.880 votos, que no momento difícil da história do Brasil fizeram uma opção, a gente tem certeza que esses 30.880 eleitores, mais os familiares que agora já devem estar em condição de votar, estão aptos a dialogar com a gente. E é esse o nosso desafio, chegar na casa, chegar na rua, encontrar esse eleitor e mostrar que o que ele optou em nível nacional, o caminho melhor para implantar em Sertãozinho é o partido aliado com o presidente Lula. Então essa é uma das linhas do nosso discurso. Mas nós não podemos ficar esperando que caia do céu isso. Nós temos que ter um programa de governo bem montado, os nossos candidatos a vereadores, os nossos colaboradores, os nossos simpatizantes, está bem antenado, está bem sincronizado com aquilo que nós vamos falar. Para a gente mostrar que é factível, que é possível
transformar o Sertãozinho num canal de realização daquilo que o governo federal tem feito no Brasil todo. O senhor já esteve trabalhando em alguns setores da comunidade econômica de Sertãozinho e cito como exemplo o SEISE. O senhor foi diretor do SEISE. Nos fale um pouco sobre o fato de o senhor ter trabalhado lá. O senhor também esteve na prefeitura em alguns mandatos, tentando trazer alguma coisa para Sertãozinho. Nos fale sobre isso. No SEISE eu fui gerente. Não é eleito, ele é contratado pelo presidente. Quando o Tonho Toniello foi presidente, ele me convidou se eu podia ajudá-lo lá. Eu falei, depende do projeto. Ele falou, você me ajuda a fazer o projeto? Eu falei, então você já comecei a trabalhar, porque eu seria ouvido com as minhas ideias. E foi um período bastante fértil, tanto é que eu fiquei não só os 2 anos do mandato dele, fiquei mais 3 anos. E só saí por pressão de um prefeito, que eu tenho cartas que ele mandava desde o primeiro ano para o Tonho, pedindo a minha cabeça porque eu era do Partido dos Trabalhadores, não porque eu era um péssimo economista, porque eu era ladrão, porque eu era vagabundo, não trabalhava, por questão ideológica. Isso é perseguição, isso é crime até. Mas a história é um carro alegre, cheio de um povo contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue. Vai pagar, né? Está pagando. E dentro desse contexto, eu fiz um trabalho, foi um período que o SEISE teve grandes realizações. Eu cheguei a ouvir outro dia do Tonho falar que eu fui o melhor gerente que o SEISE já teve. Ele falou, faz mais de 20 anos que eu estou lá, o SEISE vai completar 30 anos. Isso para mim foi um grande elogio, porque eu sei a importância que é essa entidade na economia de Sertãozinho, na estruturação de Sertãozinho. E quanto à outra colocação que você fez... Você participou também do governo? Eu fui secretário de Meio Ambiente do governo Nélio Costa. O Nélio me convidou, porque tinha sido através do deputado Zé Mentor. Eu na época, eu fazia campanha, era muito amigo dele, né, Zé Mentor. E quando foi feita a emenda, né, para o projeto de macrodrenagem. E tinha, em um ano... Tinha que entregar o projeto e ter a Secretaria de Meio Ambiente com toda a legislação pronta. E o Nélio estava procurando alguém para fazer isso. Ele foi conversar com o Edinho, o Silva, que hoje é o prefeito de Araraquara. O Edinho era presidente estadual, do diretório estadual do PT. Ele falou, Edinho, nós precisamos de alguém do PT que tenha acesso em Brasília para que a gente possa... acelerar os trâmites. Um ano é pouco tempo, é muita coisa para fazer, né? E nós não temos nem secretaria, então tem que alguém para entrar na secretaria e assumir. Aí o Edinho falou, pô, você tem Sertãozinho. Porque eu já tinha feito um trabalho com o Edinho, na campanha lá que ele estava apoiando em Araraquara, ele já me conhecia. Ele falou, não, você tem. Aí ele falou, quem? Ele falou, ele é meu amigo. Ele falou, então, fala com ele. Aí teve até um problema que eu era do PT, e para evitar qualquer coisa, eu reuni o diretório do PT, coloquei para aprovação, foi aprovado, e aí eu fui participar do governo. Em um ano eu falei, Nélio, eu só quero 5 coisas. Eu quero um advogado tempo integral, eu quero uma engenheira, eu quero uma técnica ambiental e eu quero uma pessoa da prefeitura que tenha conhecimento. Eu já tenho esses nomes. Peguei e chamei o Devanil também. O Devanil, que estava naquela época já. O Devanil é um cara que conhecia tudo da prefeitura, já tinha sido secretário, mas por uma questão política já estava aqueles que se ficam encostados na prefeitura. E o Torinho, que já vinha pelo Saemas. Então, essa é a nossa equipe. Essa equipe, em um ano, eles fizeram coisas fantásticas, tanto é que não só conseguimos aprovar toda a legislação, nós somos o primeiro município da região a entregar o plano de tratamento de resíduos sólidos, aprovado na Câmara e aprovado também pela Secretaria Estadual. Então, foi uma equipe assim, de excelência, né? Tinha as 2 Marcela, e tinha a Aline, o Torinho e o Devanil, e o advogado era o Rogério Miguel, que na época eu brinco com ele, você disputava que você queria ser o secretário, né? Mas você foi um ótimo advogado, e ele cumpriu, e nós conseguimos entregar isso. E hoje, e não só isso, no primeiro ano, Sertãozinho
era quadricentésimo, 47º lugar no município Verde Azul. Não tinha, né? Não tinha secretaria, não apresentava relatório. Nós saltamos em um ano para 44º, se não me engano. Assim, uma coisa fantástica. No ano seguinte, nós ganhamos um prêmio do Brasil entre os 10 municípios na questão de legislação. Fomos receber isso lá em Florianópolis, junto com o Nério Costa. Até eu falei pro Nério, Nério, pô, eu achei que esse troféu ia ser meu. Ele falou, nem meu, tem que ficar lá na prefeitura. Então é uma coisa que nos dá, né, nos dá uma satisfação muito grande de ter trabalhado no setor público, sem nenhum processo, com tudo aprovado, sem nenhum questionamento. E por isso a gente sente-se apto a estar disputando essa eleição. Porque nós vivemos um momento muito difícil, não parece para a população, mas o cenário de concorrência, de competitividade, as transformações que estão acontecendo no mundo, exige do nosso parque, que sempre foi de ponta, tá correndo, porque tem gente correndo muito rápido aqui pertinho. Se você pegar indo aqui para Ribeirão Preto e passar ali pelo Galo Bravo e dar uma olhada na pista pelo lado esquerdo, você vê o tanto de indústria de grande porte que está se instalando ali. Cada dia que você passa, você vê uma diferença. E aquilo ali não é porque é perto de Ribeirão, porque tem shopping, que tem chopp, que tem isso, tem aquilo. Nós temos tudo isso aqui. Só não temos shopping. O chopp tem. E o porquê que tá? Porque na época que a gente estava no SEISE, nós tínhamos incubadora junto com a prefeitura. Um prefeito acabou com a incubadora. O que aconteceu ao mesmo tempo aqui do lado? Montaram o Supera Parque. A Supera trabalha com tecnologia, trabalha com startup, ajuda a fazer projeto, buscar recurso, faz parceria. Isso criou um solo fértil para o crescimento e desenvolvimento. Uma coisa que a gente tinha enraizado aqui em Sertãozinho. E nós estamos perdendo esse terreno e nós estamos dormindo em berço esplêndido. Então nós temos que colocar isso na pauta de discussão. Se a gente não ganhar a eleição, pelo menos quem ganhar discutiu isso com a gente, a população vai cobrar isso. Porque é isso que vai garantir o emprego aqui, a geração de renda, e isso que propicia melhor condição de vida para a população. Então, é um dos fatores que me coloca a disputar a eleição. A gente discutir isso e cuidar de outras coisas que nós temos em nível de governo federal, que muitas vezes já foi barrado por ser, nos governos anteriores, não digo esse, porque esse tem sido parceiro, tem procurado a gente para ir atrás do governo federal. Mas, por exemplo, Instituto Federal. Teve um prefeito que quis fechar o Instituto Federal. Só não fechou porque o Valtinho Almussa, Toninho Moscatelli peitaram isso e nós fomos em Brasília conseguir verba para fazer o Instituto Federal e segurar o Instituto Federal aqui. A verba que o prefeito tinha colocado era suficiente para pagar a rescisão dos professores da Fundam, que no convênio com a prefeitura cedia os professores para o Cefet. Por qual a justificativa dele? Não, nós queremos trazer alguém do meu partido, trazer um projeto do nosso partido, que era a FATEC. É uma visão tosca. Hoje nós temos FATEC aqui em Sertãozinho, que é uma coisa que o Trigo e o Beteia lutaram para trazer, e temos o Instituto Federal. E temos demanda para crescer essas duas. É uma coisa de olhar para o umbigo e não pensar no povo. Só para falar, é do meu grupo. Acabou isso, gente. Nós tínhamos aqui em Sertãozinho, você chegou depois, né? Você veio de Ituverava, né? São Joaquim da Barra. Já brinquei outro dia sobre isso. Então, você que veio de São Joaquim da Barra, você lembra aqui que quando tinha prefeito aqui, quando era Almussa prefeito, que era do Maluf, eles iam, o pessoal, quando era do grupo, eles iam lá e quando era do Maluf, ou quando era o Covas ou o Franco Montoro, o outro grupo ia lá para barrar vinda de coisa. Isso foi vencido na história. Quando o Lula entrou, o primeiro governo, peguei dinheiro que foi do meu bolso, eu fui em Brasília para trazer isso para cá. Veio macrodrenagem, 54 milhões, vê tantas coisas que veio para Sertãozinho. Hoje você não vê obras aqui em Sertãozinho. 80% dos últimos, desde de 2012 para cá, 80% do que temos aqui em Sertãozinho tem carimbo do nosso governo, dos nossos governos. Então, é isso que a gente quer. Nós queremos um Sertãozinho que o pessoal olhe para Sertãozinho e não para o grupo dele, ou esse ou aquele, e persiga quem não é. Porque no período que eu estava no SEISE, tinha cartinha para me mandar embora porque eu era do PT.
É ridículo isso, além de ser um crime, né? Mas nós estamos aí para enfrentar. Então é dentro desse conceito, nosso maior sonho, Jota, é a gente, dentro dessa discussão dessa eleição, a gente conseguir viabilizar um fórum permanente de desenvolvimento econômico. Eu tenho um livreto ali, na minha livrariazinha ali, que eu escrevi na primeira vez que eu fui candidato. Quando o Lula foi candidato a presidente, na eleição seguinte eu saí para prefeito. E naquela eleição eu coloco a criação, não chamava de fórum permanente, mas era um fórum para discutir desenvolvimento e criar. Eu aperfeiçoei isso quando eu estudei mais um pouco, fiz um curso de arranjo produtivo local e junto com o professor Rudinei Toneto da USP, nós escrevemos um livro sobre o arranjo produtivo local de Sertãozinho, fazendo um diagnóstico da indústria de Sertãozinho. E a gente vê que esse crescimento se dá pela pujança do que estava instalado aqui, pela criatividade, a vontade do empresariado nosso, mas se dá principalmente pelo cluster natural que surgiu com a implosão da Zanini. Da Zanini saiu o Smar, da Smar sai quase tudo que tem aí. Aí você pega da Smar, saiu tudo que nós temos de automação que tem. Então nós temos, eu chamo naquele livro, a incubadora de empresas, a Zanini. A Smar, incubadora de automação, e chamei antes incubadora de usinas, que é o Engenho Central. Você pega a Balbo, você pega o pessoal da São Vicente, você pega o Biage, todos trabalharam lá no Engenho Central. E dali surgiram as usinas aqui da região. Então é nesse sentido que a gente tem que fazer com que fez Sertãozinho crescer, volte à união, à unidade, o pensamento no todo, e não ficar pensando no umbigo. É isso que a gente tem. Sertãozinho perdeu muito nos últimos tempos por causa disso. E nós temos oportunidade de buscar. A minha vida foi buscar trabalhar nesse sentido. E agora eu tenho oportunidade de disputar uma eleição para colocar isso para o público escolher. Ô Tião, agora em relação aos mandatos que acontecem, o atual prefeito termina o seu mandato dia 31. Pode ser que seja dia 31 de dezembro. Pode ser renovado. Tudo vai dessa eleição. O prefeito anterior, Zezinho Gimenez, esteve à frente da prefeitura durante 4 mandatos. Quais os problemas ou quais os, digamos assim, vácuos que essas administrações deixaram e que o PT pretende resolver? Aliás, esse é ponto seguro apoio. Quando a gente estava discutindo uma coligação, nós colocamos, se não tiver isso, nós não estamos. Que é crucial para os governos do PT. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida. O prefeito Zezinho Gimenez, né, 16 anos de mandato, acho que vai ser candidato agora, ele não fez uma casa Minha Vida. Uma casa no Minha Casa Minha Vida. Os interesses dele todo mundo julga porque que deve ser. Eu sei. Na hora de falar, nós vamos falar. Nós temos um problema aqui em Sertãozinho de demanda reprimida na saúde. Né? Nós não temos... Hoje, se você pegar as unidades básicas de saúde, a UPA, por exemplo, ficou aprovada. O Nério Costa fez o pedido. Ficou 2 anos fechada no governo do José Gimenez, porque ele não concordava, porque ele era de um outro governo e queria implantar um modelo de saúde do PSDB aqui em Sertãozinho. E as UPAs já estavam se instalando no Brasil inteiro. Nós ficamos 2 anos com ela fechada. E teve até aquela fatídica de inauguração da briga dele com o Walter Almoço, que ele falava, não vai falar, não vai falar. Por causa disso, que o Walter brigava para inaugurar e ele barrava. Então são coisas, gente, que não dá para uma cidade do tamanho de Sertãozinho admitir esse tipo de conduta. E eu não acredito que depois de 4 governos alguém pode mudar e vir de uma forma diferente. Então é nesse sentido que a gente faz oposição. Não é porque ele é mais bonito, porque ele é mais velho, por ele aquele tal. Tirando o caso pessoal que ele pedia a minha cabeça, é porque é pessoal meu. Agora eu quero discutir política. Então tem que ter Minha Casa Minha Vida. Outra coisa que nós precisamos, e é um gargalo que Sertãozinho tem, a região tem. Né? Sertãozinho não tem mais médicos. Sertãozinho não tem médico de família. Já teve lá atrás alguma iniciativa, tinha uma casa lá no Xangri-Lá, mas muito não, incipiente até, assim, parece que com vergonha. Não tinha para falar que tinha. E isso é um problema que a gente vê onde tem, é sucesso. Hoje é Dia Mundial da Saúde. Né? Saúde, gente, é prevenção. Prevenção, saúde é vida.
é qualidade de vida. Então, o que o Mais Médico, o que o médico de família pode fazer? Esse tipo de trabalho. Você evitar fila lá na UPA, você evitar fila na Sermed, você evitar falta de leito na Santa Casa, que não vai, você vai diminuir a fila na porta dessas entradas, fazendo medicina preventiva. E a medicina preventiva é muito mais barato que a internação, que o tratamento curativo. Então, e essa visão moderna, que não devia ser chamada de moderna, mas em Sertãozinho a gente tem que chamar de moderna, tem que ser implementada. Então é nesse sentido, porque senão a gente estaria porém o Dr. Wilson. O Dr. Wilson, tudo que fala dele, muita coisa é mentira. De falar que ele não fez nada, eu peguei as realizações de 8 anos do governo Zezinho e as 4 do Wilson. Se ele for esperto, ele compara isso. Né? Mas pegaram um período de pandemia que ele fez o tratamento correto, que o outro tem gravação falando que fica em casa, tem que esperar mais gente pegar, ou seja, imunização de rebanho. Vai chegar um tempo que naturalmente nós vamos ser autodefensáveis, porque cada um vai criar anticorpos para isso, e tomar cloroquina, dando entrevista que estava comprando cloroquina e distribuindo cloroquina na rede pública. A Organização Mundial de Saúde já condenava isso. Como que dá para acreditar que isso é pensar no povo? Tião Macedo, a sua mensagem à população de Sertãozinho que está nos assistindo agora e também ouvindo aqui pela Rádio Comunitária. Eleições é um momento ímpar, é o principal momento de civilidade, de participação, para que você, nos 4 anos que você vai ter que acompanhar, ou que vai afetar a sua vida, você só vai ter daqui 4 anos a oportunidade de corrigir. Então eu peço para a população prestar atenção nas propostas, naquilo que o cara fala e naquilo que ele fez, naquilo que ele propõe, no que é a vida dele. Tá? Quem nunca fez casa popular não vai prometer e querer fazer agora depois de 16 anos de governo. Ou 4 anos de governo. Quem não defende uma saúde do jeito que a gente está falando, universalizada, que invista na saúde preventiva, que tenha médico de família, que você tenha convênios com o governo, se inscreva lá no Mais Médico para que venha um médico para cá, para montar essas equipes. Se você acredita que o melhor para Sertãozinho é um governo democrático que vai ouvir a população e fazer os investimentos onde a população precisa ou onde eu tenho o meu empreendimento, o meu interesse. É hora de vocês prestarem atenção. O que está em jogo é a saúde do teu filho, é a sua saúde, a educação do teu filho, é o lazer do teu filho, é o seu lazer. Então, depois não adianta ficar político nenhum presta, que eu sei que existe político que presta. Agora você tem que votar em quem presta. Então é nesse sentido, não estou falando em quem você vai votar, não presta ou não. Mas o discurso generalizado que ninguém presta, eu não acredito. Porque o político é representante da sociedade. A sociedade tem periodicamente a oportunidade de estar trocando isso. Persistir no erro, aí já é um outro problema. Você está sendo coparticipante, você é responsável por isso.